Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 15 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E aí, no Radar de hoje, a gente vai falar sobre 3 pontos principais. Primeiro, o acordo Mercosul-União Europeia, que já dura 20 anos. Depois, a gente amplia um pouco o olhar para ver como o Brasil fica nesse cenário global que está cada vez mais agitado. E, por último, uma notícia boa para dar uma animada sobre o otimismo no setor de bares e restaurantes. Bora lá? Então vamos começar falando desse assunto que, olha, se arrasta há 20 anos, mas que agora parece que está chegando num ponto crucial. É o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Pois é, com esse avanço, o mercado financeiro voltou a prestar muita atenção nisso. E a pergunta que todo mundo se faz é, mas e aí? Como é que isso pode, de fato, mudar a visão que se tem sobre o risco do Brasil e, claro, o que isso significa para o nosso dinheiro? Olha, na prática, os efeitos podem ser bem diretos na nossa economia. A gente está falando de um potencial de valorização do real, sabe? E também de mudanças nos juros futuros, além de uma redução do famoso risco Brasil, que nada mais é do que o termômetro da confiança dos investidores de fora no nosso país. Se essa confiança aumenta, a tendência é atrair mais capital estrangeiro para cá. Agora, nem tudo é tão simples assim. O Leonardo Paz, que é pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV, ele faz um alerta importante. Os benefícios não chegariam para todo mundo do mesmo jeito. O agronegócio, por exemplo, poderia sair ganhando muito, mas a nossa indústria poderia sofrer bastante com a concorrência europeia. É uma balança bem delicada, né? Bom, e toda essa conversa sobre acordos comerciais, claro, não acontece sozinha, isolada. Tudo isso está dentro de um contexto global que está bem complicado. E é isso que leva a gente para o nosso segundo assunto de hoje. Afinal de contas, onde o Brasil se encaixa nesse mundão em constante mudança? A grande pergunta no ar é essa mesma. O que vem pela frente? O que os especialistas estão dizendo é que a gente pode esperar um período de muita instabilidade, sabe? Onde as regras das relações entre os países, elas estão ficando cada vez mais difíceis de prever. E olha só a visão do Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai direto ao ponto. Ele fala de um cenário de embate duro e constante. Quer dizer, aquelas hierarquias, os limites de poder que a gente está acostumado a ver, tudo isso vai ser testado e desafiado o tempo todo. E para conseguir se virar nesse cenário todo, a solução não está só lá fora, não. A força da política externa brasileira vai depender, e muito, de como o país vai cuidar das coisas aqui dentro. Questões-chave, como tecnologia, energia e a gestão dos nossos recursos minerais. Ok, depois de falar de cenário global, de grandes acordos, vamos trazer o papo para mais perto da gente, para o nosso dia a dia. A nossa última notícia de hoje é sobre um otimismo que está surgindo num setor que, vamos combinar, todo mundo adora, o de bares e restaurantes. É isso mesmo. Mesmo com toda a incerteza que a gente vê na economia, o pessoal do setor de alimentação fora de casa está começando o ano com o pé direito, cheio de otimismo e com boas expectativas. E esse otimismo não é só da boca para fora, não. Ele aparece nos números. Uma pesquisa da Abrazel revelou um dado bem interessante. 69% dos estabelecimentos, ou seja, quase 7 em cada 10, esperam faturar mais agora no primeiro trimestre em comparação com o ano passado. E essa confiança toda tem fundamento. Ela está baseada em dados como o Índice de Confiança Empresarial, que é da FGV. Esse índice subiu em dezembro e muito disso foi por causa do calendário que ajudou, com os feriados e todos os eventos de fim de ano. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!